Agora sim, estava com o meu microfone fechado, perdão. É, Então vamos lá. Página de número 10, tá bom? Os atributos comunicáveis de Deus, tá ok? Página de número 10, os atributos comunicáveis de Deus, tá? Vamos lá. Estava falando uns 15, 5 minutos aqui com o microfone fechado, tá? Perdão. Eu estou em débito com você. Posso? Oi? Ele é Eu estou em débito com vocês, tá? Acerca da última aula. Como eu dei aula no aparelho celular, eu estou com um pouquinho de dificuldade de compartilhar essa aula no YouTube, tá bom? Mas prometo que pelo menos o link eu vou estar compartilhando ainda hoje, antes do término depois de terminar essa aula, compartilho no grupo o link ali, tá? Para quem não acompanhou a última aula, venha acompanhar. Depois, com o tempo, eu passo lá para o YouTube. Quando eu termino no computador é mais fácil, porque tem a própria pasta ali, então já é salvo automaticamente na área de trabalho do próprio computador. O celular tem umas políticas ali de privacidade que às vezes eles liberam, outras ficam ali amarrando a situação, então é um pouco complicado, tá? Mas vou compartilhar pelo menos o link e vocês podem acessar ali a última aula, vou colocar a senha, vocês podem assistir a última aula. A de hoje, assim que carregar, eu também já publico diretamente lá no YouTube, porque no computador fica mais fácil, tá bom? Então, página de número 10, tópico 3.2, tema os atributos comunicáveis de Deus. O primeiro atributo é a santidade. Lembrando que atributos são dois, não é isso? O atributo incomunicável e o atributo comunicável. Incomunicável é aquele que Deus não compartilha com o homem, ou seja, só tem nele e não tem em nós. O atributo comunicável é o atributo que Deus compartilha com o homem, ou seja, tem nele, como também ele concedeu a nós. Então, os atributos que nós vamos trabalhar aqui são qualidades que Deus possui e ele compartilhou conosco. Então, são atributos que não me dão a oportunidade de ter a desculpa de dizer: eu não sou Deus para fazer isso, eu não sou Deus para ser assim. Então, se Deus compartilhou, é porque tem em nós, e sim, nós podemos fazer nesse ponto o que Deus faz com essas mesmas qualidades, ok? Primeiro atributo que Deus compartilhou com o homem é a santidade. Diz assim a apostila: Deus é absolutamente, perdão, Deus ele é absolutamente santo. Sua santidade, ela é infinita e ela é inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e em sua natureza. No entanto, está escrito: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, tá? Então a santidade é uma qualidade que Deus tem, porém que Deus também exige de nós. Há momentos na nossa adoração que nós falamos assim: só o Senhor é santo, tá? E na verdade não é, porque se ele compartilhou conosco, assim como ele é santo, nós também podemos ser. Por isso que em diversas passagens bíblicas nós vamos encontrar o homem carregando esse título, os santos, tá? Mas o que é que significa a palavra santo? Essa palavra ela tem duas origens e dois significados completamente diferentes. A palavra santo no grego significa isolamento. A palavra santo no hebraico significa poder de influência. Então, para o grego,
Santidade significava isolar-se, afastar-se das demais pessoas, não ter contato com outros, tá? Viver uma vida solitária, marginalizada, distante de tudo e de todos. A essência dessa santidade, vista pelos olhos gregos, não é aquela que o Senhor quer que nós venhamos a ser. Uma santidade que não está perto de ninguém, uma santidade que não influencia ninguém. Esse tipo de santidade apregoada pelos gregos, ela foi muito vista principalmente lá no período da igreja medieval, quando criou-se ali o monastério, aonde monges procuravam isolar-se da sociedade a fim de buscar a Deus, a fim de que por meio desse isolamento social eles tivessem um contato íntimo com o Senhor. Então, a igreja, durante muito tempo, e até hoje, né, elas executam essas ações, mas isso não funciona muito, tá? Então, santidade não é isolamento. Santidade, ela tem no termo hebraico poder de influência. E é o que Jesus vai apregoar. Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra e também somos a luz do mundo, ou seja, duas situações que estão inseridas no meio de um todo, ao ponto de Jesus dizer que ninguém acende uma candeia e a coloca embaixo de uma mesa, mas sim quando se acende uma candeia, ela é posta em um lugar onde todos possam ver e aonde ela possa iluminar a vida de todos. Então, Jesus ele vai trabalhar a ideia de santidade com a característica que eu tenho de influenciar gente, de influenciar pessoas. Basicamente, como o Daniel faz lá em Babilônia, né? A Babilônia não entra nele, mas ele é que influencia a Babilônia. Assim como José, que não é influenciado pelo Egito, mas sim é ele quem influencia o Egito. Assim como Jesus não se permite ser influenciado, mas ele influencia pessoas. Assim como Noé, lá atrás, no livro do Gênesis, ele não é influenciado pelo mundo pré-dilúvio, mas ele é um camarada que é influenciado pela voz de Deus. Então, santidade significa o poder que eu tenho de influenciar pessoas, de não ser um Maria vai com as outras, de não fazer porque o outro faz, de não falar porque o outro fala, de não agir porque o outro age, tá? Então, santidade não está atrelado a isolar-se, mas sim a influenciar outras pessoas. O que Deus está dizendo no livro de Levítico, aqui no capítulo 19, versículo 2, é: sede influenciadores como eu influencio outras pessoas. Deixa eu ver aqui a pergunta. Deus é santo. Cadê? Fechou aqui a mensagem. Professor, Deus é santo em sua totalidade. Pode o homem ser totalmente santo? Não sei se estou certa, acho que nós não. Criaturas temos atitudes de santidade buscando ela todos os dias ou não. Então, não confunda, Amanda, santidade com perfeição, tá? Perfeição é uma vida ausente de erros. Santidade é o poder de influência. Exemplo, se eu cometo um erro, se eu cometo uma falha e tenho uma capacidade de assumir o meu erro, de assumir a minha falha, eu sou diferente de uma pá de gente que mora nessa terra, que erra e que não assume os seus erros. Então, naquele momento em que eu cometi o meu erro, que eu cometi a minha falha e assumi a minha falha perante tudo ou todos ou a quem eu errei, naquele momento eu fui santo, porque eu fui o oposto do que a maioria das pessoas são. No momento em que eu assumo, como diz o apóstolo João, né, que vai dizer que aquele que diz que não tem pecado, este já está condenado, tá? Eu, nesse momento, eu sou diferente. Eu sou o oposto do que todo mundo é. Então, até nos seus erros, Amanda, você assumindo eles, você se torna diferente.
A palavra santo significa um ser diferenciado, oposto do que os outros são, diferente do que o mundo é aquele que caminha na contramão. Não é aquele que não erra, não é aquele que não peca, não é aquele que não falha, mas é aquele que, quando peca, pede perdão, aquele que, quando falha, assume a sua falha, aquele que, quando erra, pede desculpa. Esse é o ser que é santo. É aquele que reconhece a sua limitação, é aquele que reconhece o seu enfraquecimento em detrimento de algumas situações e que consegue continuar a sua vida. Tá ok? Respondida a sua pergunta, Amanda? Professor, Estou lhe ouvindo. tá me ouvindo? Perfeitamente. Então, eu entendi o que o senhor quis dizer. E, assim, eu não sei se no cristianismo, né, as pessoas que estão em patamares ou cargos eclesiásticos acima dos nossos, eu vejo, assim, que a igreja não se enquadra mais nisso aí. As pessoas não estão se enquadrando mais nisso aí. Por exemplo, eu sou um presbítero, eu sou um pastor, eu sou um diácono, e eu não tenho por que pedir perdão. Eu não tenho por que reconhecer meu erro. Eu quero falar assim brevemente eu fui numa festividade com a minha igreja fazer louvar o hino, né, que é a festa da CIB, e aí o pastor de lá tinha acabado de fazer uma cirurgia de coração, tinha feito um transplante. E ele não podia ir para a igreja, mas eu disse, eu quero muito ir hoje no culto. Aí os irmãos carregaram ele, porque tem que subir uma escada muito grande, que chegou no culto, aí ele pediu a palavra, porque tinha chegado uma pessoa que ele queria falar. E aí chegou um rapaz que era membro de lá, se desviou, né, resolveu entrar virar homossexual, depois saiu da igreja, e o pastor publicamente ali falou, eu pedi a Deus uma oportunidade de estar de volta e te pedir perdão, conforme eu te humilhei publicamente aqui e de frente às pessoas, eu quero te pedir perdão por tudo que eu te falei naquele dia. Quero que você me perdoe porque eu te amo em Cristo Jesus. Você é minha ovelha, Jesus te ama e ele quer que você volte para sua casa. Foi muito lindo. Todo mundo chorou, todo mundo chorou. Foi lindo demais. Assim, eu fiquei assim, eu pensei, gente, eu nunca vi isso, porque o que a gente vê hoje em dia é autoritarismo, que eu acho que é diferente de autoridade. Eu penso assim, né? E ele ali com autoridade de pastor, né? E humildade também, em primeiro lugar, ele se colocou no lugar da ovelha, pediu perdão e depois de uma semana a gente soube que ele faleceu. Esse pastor, ele faleceu em casa, né? Assim, são atitudes que a gente não vê mais hoje em dia. Hoje, assim, esse estudo caiu para mim como uma luva, porque eu estou passando por uma situação assim muito complicada. Quando eu não sei os irmãos, mas tudo que eu faço na direção de Deus. Eu não sou perfeita, né? Eu erro, eu peco e eu tenho os meus defeitos. Mas até para escolher um hino para se cantar, eu vou para o monte e vou orar. Jesus, me mostra, me diz o que, que tem que ser, o que, que o povo tem que ouvir. Porque às vezes ali, aquele louvor não é para mim ouvir, não é para si me local ouvir, é para alguém que vai visitar, que necessita de ouvir a voz de Deus através daquele louvor. Muitas das vezes eu não falo somente na palavra, no louvor, né? Na palavra de início, nos cânticos da harpa. Se você estiver ligado, você vai ouvir a voz de Deus. E ali eu escolhi Samuel. Aí eu falei, Samuel, e fui ler o corinho do Samuel. Eu falei, Jesus, esse negócio aí não vai dar muito certo, não. Mas vou botar. Botamos, ensaiamos em 3 semanas, pastor. Quando foi ontem, eu estava em Nova Iguaçu e recebi a mensagem da nossa líder falando do hino, que não queria o hino na CIB. Aí eu falei assim, mas por que, missionária? O que, que houve? Desagradou a irmã? Não, o hino é muito forte e eu não gostei da letra. Falei, mas o hino é Bíblia. O hino é Bíblia.
Ali não tem como eu enfeitar o louvor. Mas a senhora é líder, a senhora quer que tire, eu vou fazer, né, o que a senhora está mandando eu fazer. Mas eu quero deixar assim, esclarecer para a senhora que o que Deus tem para falar para a igreja, a senhora tirando o hino ou não, ele vai usar alguém para falar. Não, a senhora só vai tirar o louvor que eu coloquei. Mais nada. E ali eu falei assim, mas amém. E desliguei. Aí eu estava em Nova Iguaçu, pro Moura de Oliveira, eu só chorei, chorei, chorei. Eu subi no monte só para chorar. Não falei com ninguém, peguei, assinei a mão do Senhor. E domingo assim mesmo fui até ela, falei, missionária, e aí, realmente a irmã vai tirar o hino? Já falei que eu vou, pode tirar. Eu falei, então eu vou tirar da pasta. Aí eu fui tirando o hino que eu tirei da pasta, e para mim foi uma humilhação. Eu me senti um nada, sabe? Eu tô me sentindo um nada, como se eu fosse nada. E fui tirando, e o senhor no monte falou para mim: não sai. Se ela não te tirar do grupo, não sai. Louva, faz o seu solo, faz o que você tem que fazer, e deixa que Deus vai fazer a parte dele. E aí, nisso aí que o senhor está falando aí, que se enquadra aí. A perfeição, que não quer dizer que é a santidade, tá em conjunto, entendeu? Às vezes a pessoa diz que é santo, fala que é santo, diz que anda perfeito, mas que o fundo do coração é só o Senhor, entendeu? A gente não sabe, a gente não conhece. Quem diz que anda em perfeição não conhece o texto sagrado. Quem diz que anda em santidade precisa compreender o que é a santidade, né? A santidade é a compreensão que somos limitados. Exemplo, abra em 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 5. 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 5. Diz assim o texto: Esta é a mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos. Ou seja, ele ouviu, ele está anunciando exatamente na mesma medida e proporção que ele ouviu. Então, ele não está inventando nada, tá? Ele ouviu do Senhor e está compartilhando o que ele ouviu do Senhor. 2 pontos: que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, não basta dizer que você está em comunhão, tá? Não basta você falar que anda em perfeição, tá? Se você diz que ele vai dizer, ainda se dissermos que temos comunhão com Deus, se nós andamos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que interessante. Se eu ando na luz, eu tenho um encontro com Jesus, porque Jesus não anda na luz, ele está na luz, ele é a luz. E se eu ando em obediência a Deus, na luz, eu tenho comunhão com quem? Com Deus ou com meu irmão? Segundo o texto, eu tenho comunhão uns com os outros. Então, quando nós observamos essas guerras internas entre grupos, divisões, facções dentro de igrejas, significa que ambos os grupos estão andando em trevas. Porque se estivessem andando na luz, teriam comunhão uns com os outros. Tá? Beleza. E se eu ando na luz, o sangue de Jesus, ele me purifica de todo pecado. E se eu digo que eu não tenho pecado nenhum, eu engano a mim, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificarmos de toda injustiça. Olha como é que é
Olha como é que o João faz um contraponto a todo tempo nesse discurso dele. Ele está dizendo, se eu digo que eu não tenho pecado, tá? Se eu digo que eu não estou em pecado, eu estou me enganando. E não existe verdade em mim. Mas se eu confesso o meu pecado, ele é fiel e justo para me perdoar. E tem gente que não reconhece as suas falhas e os seus pecados, que não reconhece que erra, que não reconhece que comete injustiças, que não reconhece que comete erros, é incapaz de se arrepender dos seus maus caminhos, tá? Então ele vai dizer, se você confessar, ele é fiel e justo para te perdoar. E se você disser, e se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus um mentiroso, e a palavra dele não está em nós. Isso significa ser santo. Praticar esses atos aqui, do versículo 5 ao versículo 8 de 1 João, é sim um ato de santidade. É uma pessoa que se torna diferente da maioria. Paulo, na carta aos Romanos, em seu capítulo 7, versículo 19, ele vai dizer: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Então, olha Paulo assumindo os seus erros aqui. É Paulo dizendo: eu tenho que fazer o bem, mas não consigo. Mas o mal que eu não devo fazer, isso constantemente eu faço. É uma confissão de pecado. É uma confissão de erro. Ser santo significa ser o oposto do que o mundo é. Inclusive, na arte de assumir os seus erros, as suas falhas e as suas limitações. Ok, pessoal? Sigamos. Essa passagem citada no Novo Testamento enfatiza que o Senhor exige santidade do seu povo, porque ele é santo. Vemos, pois, que a santidade está em Deus e deve estar em seus seguidores, ou seja, deve ser encontrada em nós. Por exemplo, se eu chegar e dizer assim, a Elaine é uma mulher de Deus, ela é diferente, eu digo que naquele momento ela é santa, porque ela é diferente de todas as pessoas que estão ao seu redor. Eu não estou dizendo que ela é perfeita, eu estou dizendo que ela é diferente. Como a passagem do profeta no Antigo Testamento, vejo que aquele homem que está passando é um santo homem de Deus. Ele é santo porque ele é diferente. Ele é homem porque ele não é anjo, mas ele é de Deus, porque anda segundo a vontade de Deus. Ou possui qualidades inerentes ao próprio Senhor. Então, ele é diferente, ele não é perfeito, ele é o oposto do que todo mundo é. E hoje em dia é muito fácil você identificar pessoas, porque todo mundo tem o mesmo discurso. E nós somos atraídos por pessoas que possuem o mesmo discurso que nós, né? Contradizendo, por exemplo, as leis da física. A lei da física diz que os opostos se atraem. A lei do homem diz que o que me atrai é somente aquilo que dialoga com a minha vontade, com o meu querer. Então, eu nunca cresço, nunca evoluo. Eu estou sempre procurando um ambiente confortável para mim. Lugar de confronto é um lugar que eu não estou. Lugar que exige algo de mim é um lugar que eu não quero estar. Lugar que me tira de um conforto gerado por terceiros é um lugar que eu quero me encontrar. As pessoas atrelam a ideia do conforto com a vontade de Deus. Mas eu duvido que se você pegar a tomada, quando o seu celular estiver descarregado, e colocar o seu carregador em um encaixe que seja igual a ele, eu duvido que você vai conseguir carregar o seu aparelho. Eu duvido que a sua televisão vai ser conectada com tomadas que sejam iguais. Eu duvido que o seu computador vai ligar se a tomada for igual. Eu duvido que você acende o fogão da sua casa ligando gás com gás. Eu duvido que você vai limpar um prato gorduroso com água com água.
É sempre algo oposto, algo que propõe o atrito. Tudo que propõe atrito propõe crescimento. Só que hoje nós estamos buscando situações que não geram em nós o atrito. Só que não tem como ferir a lei da ciência, gente. Os opostos são os que se atraem. Não é aquela pessoa que anda um pecado e a outra que não anda, tá? Não estou falando nisso. Eu estou falando que o homem, o ser humano, precisa de gente ao seu lado que contrapõe as suas ideias, que discorde, sim, em alguns momentos das suas falas. Pessoas que digam não, pessoas que digam eu não concordo, pessoas que falam eu não aceito, pessoas que digam você está errado, pessoas que aponte o dedo para você, nem que esteja ali dentro de um lugar onde só você e ela possam estar e diga, Elaine, você errou. Aonde Elaine possa ser para mim, Leandro, você errou. Aqui, ali e ali. Não concordei com o que você fez aqui, ali e lá. O carro só anda se houver atrito. A luz só acende quando há atrito. O fogo só pega onde há atrito. Só que nós estamos buscando conforto, atrelando a ideia de que Deus está nesse negócio. E não está. Então, eu preciso buscar algo diferente. Eu preciso ser o oposto do que o mundo é. Eu preciso fazer como Paulo me ensinou, né? Eu preciso mudar o mundo pela renovação da minha mente. Pela renovação da mente, Jesus é morto, Paulo é morto, Pedro é morto, outros tantos personagens foram mortos. Galilei foi morto porque disse que a Terra era redonda. Anos depois, ficou comprovado que o raio da Terra é redonda. Aí vieram aí uns terraplanistas aí, bolsonaristas, que a Terra é plana, mas isso daí não é veracidade, não, tá? A Terra é redonda. Então, muita gente, durante o período lá da Idade Média, muita gente foi queimado na fogueira da Inquisição porque pensaram diferentes. Em toda a história, todas as pessoas que se propuseram a ser diferentes foram abandonadas, foram rejeitadas, assassinadas, porque simplesmente estavam propondo um atrito com a Terra para que a Terra pudesse evoluir. Uma nova árvore só nasce quando uma semente morre. Olha o atrito, olha o oposto. Você lavar uma roupa na sua máquina, a máquina vai ter que fazer um atrito na sua roupa. Para você crescer, você tem que ter contato com coisas diferentes. Para você crescer, você tem que ser diferente. Para andar com Deus não é diferente. Você tem que ser o oposto do que todo mundo é. E pronto. Senão você vai ser um CD do Legião Urbana. Lembra do CD do Legião Urbana? Mais do mesmo? Então, vai ser você essa pessoa. Só que isso tem um preço, né? O preço é alto. E por isso muita gente não deseja pagar. Porque eu nunca vi um santo sendo paparicado. Um oposto sendo elevado. Eu sempre, em toda a história, observei gente diferente sendo tratado como diferente. Como louco, como maluco, como rebelde, entre outros adjetivos a mais. Ok? Então, santidade, tá? Santidade. Verdade e fidelidade é um outro atributo. Verdade é um atributo relacionado com a fidelidade de Deus. Ela diz respeito à sua veracidade e é algo próprio da natureza. Verdade e fidelidade não são diferentes nomes de um mesmo atributo, embora inseparáveis.
são distintos, pois não pode haver fidelidade sem verdade. A verdade mostra que Deus é real, é tudo aquilo que em sua palavra ele afirma ser, e nele podemos confiar. Tal confiança envolve tanto verdade como fidelidade. Quem anda na verdade promove para as outras pessoas que estão ao seu lado o tamanho ou a proporção da sua fidelidade. Então, a fidelidade é um atributo relacionado à fidelidade de Deus. A palavra de Deus é verdade. O que faz Deus ser fiel? Quando ele cumpre com a sua palavra, que é verdadeira. Só que, perdão, andar em verdade é uma situação muito complicada. Quem é que lembra, né, do slogan do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que ele utilizou durante toda a sua campanha política? Quem é que lembra aí? Vamos lá, pessoal, estou esperando aí. Vocês estão aí ou eu estou falando só com as paredes? Foi. Eu vou arriscar. Oi? Vou arriscar que eu não tenho certeza, mas eu Não lembro de ser. arrisca. Faz a sua aposta na Bet. Deus acima de tudo, Não, Brasil de não, todos, não. assim. É um Não. texto bíblico. É um texto bíblico. É um texto bíblico. Pelo jeito, vocês votaram no Lula. Não lembro. Um versículo bíblico que fala sobre verdade, no Novo Testamento, citado pelo Evangelho de João. Eu não lembro. Isso que eu acho que é verdade, a verdade vos libertará. É alguma coisa assim. Alguma coisa assim da palavra, né, Amanda? É alguma coisa assim. Eu não me lembro. Fala, Elaine. Eu ia falar isso. Conhecereis a verdade vos libertará. É isso aí. Exatamente. E conhecereis Aí a mesmo. verdade, e a verdade vos libertará. Exatamente esse texto. Só que verdade é essa, gente, que proporciona a liberdade? Que verdade é essa? Que o texto de João me diz que uma vez que eu conheço, ela me promove liberdade. Vamos observar alguns dos personagens bíblicos que viveram essa verdade, o fim que eles tiveram. O apóstolo Paulo, por viver a verdade que ele conheceu, morreu decapitado. Pedro, por viver essa verdade que ele conheceu, morreu crucificado de cabeça para baixo. João Batista, por viver essa verdade que ele conheceu, também morreu decapitado. Sadraque, Mesaque e Abednego, por viver essa verdade, foram lançados na fornalha ardente. Daniel, por viver essa verdade, ele foi lançado na cova dos leões. José, por viver essa verdade, foi lançado e vendido como escravo e preso como um estuprador, praticamente. João, por viver essa verdade, morreu de velho lá na ilha de Patmos. Então, que verdade é essa que uma vez que eu conheço, ela me liberta? Que liberdade é essa que essa verdade me oferece se quando eu olho para o texto bíblico, pessoas perderam a cabeça ou perderam a sua vida por conta dessa verdade? Que verdade é essa? E conhecereis a verdade vos libertará. Que liberdade é essa que faz com que eu perca a cabeça, com que eu seja cerrado ao meio, com que eu seja lançado na cova com o leão, que eu seja lançado numa fornalha ardente? Que verdade é essa que levou o meu Jesus para morrer na cruz do Calvário? Que verdade é essa que liberta a gente? A salvação. Nossa vida eterna. Você quer viver de verdade, Amanda? Não entendi a pergunta. Você quer viver de verdade?
Você quer viver dessa verdade? Não quero viver dessa verdade, mas no que eles viveram e deixaram Não, de você não legado pra quer gente, viver dessa verdade? não, eu quero viver dessa verdade. Ah, então eu já posso mandar alguém aí na sua casa cortar sua cabeça? Sabia que você ia falar isso. Ué, é a verdade. Eu sei, a verdade proporciona salvação. Você quer receber a sua salvação como Paulo recebeu, decapitado, ou você quer receber a sua salvação como o apóstolo João recebeu, morrendo de velho na ilha de Patmos? Qual é a salvação? De que forma você quer receber a sua salvação? Porque é assim Bom, que vive aqueles que conhecem essa verdade. se eu fosse escolher, eu preferia a Ilha de Patmos. Eu preferia morrer com a cabeça cortada. É mesmo? Por quê? Fala pra mim. Porque a ilha de Patmos não era a ilha de Maldivas. Tudo que não prestava estava lá na ilha de Patmos. Morreu sozinho, idoso, sem amparo, sem familiar, sem ninguém ao seu lado. Morreu aos poucos, na solidão de um deserto. Eu não gostaria de morrer daquela forma. É como se você ofertasse uma pena perpétua para alguém e ele morresse de velho dentro de uma cela 3x4. Você quer morrer assim? Ou você A prefere que realidade coloque a sua cabeça no tronco, corte a sua cabeça, quando você abrir o olho, você já está no paraíso? Eu prefiro já estar no paraíso. faz sentido. Coisa de louco, né? Escolher o jeito que vai morrer, agora, aqui na aula? Não tá muito longe disso, não, né? Entendeu? Mas que verdade é essa, gente? Já pararam para pensar nisso? Porque a gente acha que conhecer a verdade é conhecer o que fulano fala pelas nossas costas. Conhecer a verdade é conhecer a calúnia que fizeram contra a gente. Conhecer a verdade é conhecer o que Deus tem para mim em relação à minha vida financeira. Não, quando eu conheço a verdade, o sistema que é contra essa verdade, ele me mata. Ponto. A verdade, quando pronunciada pela boca de um homem, pela boca de um ser humano, ela vale mais do que a metade de todo um reino. João Batista, ele morre a pedido de quem, gente? Vocês conhecem Bíblia mais do que eu. João Batista morre decapitado a pedido de quem? Pô, não sei se foi da cunhada. Ai, Oi? Foi Herodias? é porque Isso ali, né? Qual é o contexto daquele cenário ali, Letícia? Ah, eu sei que a mãe influencia a filha a fazer um pedido pro. Ai, agora eu não lembro qual era o cargo. Não sei se ele não era rei, eu acho que ele era governador. Ele era E o aí, rei, ele era Herodes. e aí ela pede para que dê a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Perfeito. Mas o que o é quê? que o rei oferece para ela depois que ela acaba de dançar? Depois ele oferece todo o reino dele, e eu acho que tudo aquilo que ela desejar, alguma coisa assim. Oferece. Gente, isso aí. Vamos lá. Vocês não vão ficar só na suposição, não. Abram lá o Evangelho. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 14. Mateus 14. Versículo de número 4. Versículo de número 5. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 5. Ok?
Diz aí assim: queria matá-lo, mas temia o povo porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício, Natal, né? De Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou tanto a Herodes que este prometeu com juramentos dar-lhe tudo o que ela pedisse. Ela dançou para o camarada, agradou tanto, mas tanto, que o rei oferece tudo aquilo que ela pedisse. Se ela pedisse a metade do reino, o camarada daria a ela. Se ela pedisse 1 milhão de euros, ele daria a ela. Tudo que ela pedisse, ele ia dar. Ela trocou riquezas e riquezas e riquezas. Pelo que, Letícia? Gente, eu preciso que vocês participem da aula comigo. É uma Pela aula. cabeça Então, de, eu pela preciso que cabeça de vocês João participem. Batista. Pela Desculpa, cabeça de João Batista. respondendo, achando que tá ligado o microfone, estava desligado. Pela Vamos cabeça lá, de eu vou João repetir Batista. a pergunta. Ela trocou milhões e milhões e milhões pelo quê? Pela cabeça de João Batista. É. Porque ele declarou diante do povo o pecado que eles estavam Porque ele cometendo. declarou a verdade, não é só o pecado. Isso aí. Ele declarou a verdade. Então, a verdade, ela vale mais do que milhões de milhões de milhões de euros, de dólar, de reais, de Bitcoin. Para matar uma verdade, as pessoas abrem mão de riquezas. Para calar a boca de quem possui uma verdade, eles abrem mão de toda a terra. A verdade que saía da boca de João Batista era tão poderosa, mas tão poderosa, que tiveram que matá-lo para calar o mesmo. Olha quanto vale uma verdade. E o que é que as pessoas não fazem para calar a voz de quem pronuncia uma verdade? Deus impediu que João Batista fosse morto? Não. Deus impediu que João Batista fosse decapitado? Também não. Jesus já estava na terra, nesse plano. E Jesus fez alguma coisa para impedir que João Batista fosse decapitado? Também não. Porque quem vive de verdade sabe o resultado da vida que é oferecida. É simples assim. Mas eu vivi de verdade, mas eu fui verdadeiro, mas eu falei a verdade e aconteceu isso tudo comigo. Parabéns, você é mais um na história. E não vai ser o último. E nem vai ser a última vez que isso vai acontecer com você. Todas as vezes que você falar a verdade, você vai perder a cabeça. Então, não se decepcione com o abandono, com a morte, com a difamação, quando você pronunciar a verdade. Ou quando você não compartilhar com a mentira. Quer ser popular? Viva da mentira. Quer ser aceito? Vive de mentira. Porque quando você conhece a verdade e pronuncia a verdade te liberta. Me liberta do quê, Leandro? Isso aqui, ó. Da sua carne, da sua vida, dessa terra, desse plano, dessa situação que nós estamos vivendo. Só que o anseio de ser aceito, né? O desejo de ser popular, de receber o tapinha nas costas, de receber os convites, é tanto que você acaba abrindo mão da verdade. E diz o ditado popular
que uma verdade, que uma meia-verdade é uma mentira inteira. Vocês prefeririam o quê? A metade do reino ou a cabeça de João Batista? Herodias preferiu a cabeça de João Batista. E lhe foi dada. Quantas vezes pediram a sua? E lhe foi dada também. Porque a gente olha para a Bíblia e entende o seguinte, pega aquela história de vitória na guerra, né? De sucesso, de prosperidade, de grandes vitórias, de grandes milagres. E aí a gente lê aquele texto, né? Monta o nosso sermão, a nossa pregação, e vamos para o púlpito pregar que, por exemplo, Josué recebeu a ordem, seja forte e corajoso, que ele foi lá, marchou ao redor das muralhas, as muralhas caíram, Deus deu vitória, Davi matou Golias, que você tem que ter uma atitude, que você tem que ter uma postura, que você tem que ter um vencedor, que você tem que ir, que assim como Deus fez com Josué, vai fazer com você, assim como Deus fez com Davi, vai fazer com você, assim como Deus deu vitória para Gideão, vai te dar também. Então a gente pega as vitórias que a Bíblia nos conta que pessoas conquistaram e aplicamos sobre a vida do povo, porque dizemos que se Deus fez com Gideão, vai fazer com você também. Que se Deus deu para Josué, vai te dar também. Que se Deus deu para Davi, vai te dar também. Mas será que se você subisse no seu púlpito hoje e falasse, assim como aconteceu com João Batista, vai acontecer com você também. Recebe a mão para dar glória. Quem vai levantar a mão para dar glória? Vai botar você para fora. Levanta a mão aí que eu quero profetizar. Aí ainda vou falar assim, não, você não entendeu, eu vou repetir até você dar glória, né? Levanta a mão aí que eu vou liberar uma palavra de Deus para a sua vida. E essa palavra está dentro das Sagradas Escrituras. Assim como João Batista perdeu a cabeça dele por pregar a palavra, ainda essa semana você vai perder a sua também. Alabandarabacalassúbia. Quem vai dar glória lá? Porque se aconteceu aqui com ele, vai acontecer com a gente também. Aconteceu com ele, com Pedro, com Paulo, com Jesus, com Estevão. Vamos pregar sobre Estevão, né? Que pregou a verdade e a verdade libertou ele, como? A base de pedrada. O diácono Estevão foi lá, falou a verdade e morreu apedrejado. Eu profetizo nessa noite. Aí o povo já levanta as duas mãos, né? Já faz cara de espiritual. Ou senão tu fala assim, segura na mão de 2 ou 3 pessoas que estão ao seu lado aí, sacode bem forte ela, que eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Assim como aconteceu na vida de Estevão, que morreu apedrejado, você ainda essa semana vai morrer também. E você vai olhar para o céu e vai ver Jesus em pé à destra de Deus. Deus vai te dar essa visão. Enquanto você está sendo apedrejado, morto igual um cão vira-lata, você vai olhar para o céu e vai ver Jesus em pé à destra de Deus, te recebendo de braços abertos. Recebe aí que ainda essa semana está marcado o teu enterro. Com um caixão fechado de tanta pedrada que você vai tomar. Aconteceu aqui, vai acontecer lá também. E aí? Pô, professor, recebe? tá pegando pesado. Tá pegando Ué, gente. Ué. Não é assim que a gente faz? Por que a gente só atrela as vitórias? Fala, Elaine. Então, mas isso que eu queria dizer. Se as pessoas não entendem isso. A Bíblia não tem só vitórias. E eles só pregam as vitórias. E se você for falar contrário a isso, que igual o louvor que eu botei, pronto, deu ruim. Tem que tirar. Sim. Pode falar, Elaine. É curioso porque isso faz parte do nosso processo também, né? De entendimento, conhecimento e aproximação de Deus. Então, assim, acaba que as pedradas que a gente recebe, e as ofensas, e as traições, faz parte do nosso crescimento também, do nosso amadurecimento, né? Da, do nosso, da fase que a gente passa, né?
A fase do leite, a fase da comida mais cremosa, a parte da comida mais dura, enfim. E a gente, é como você falou uma vez numa aula, a gente fica esperando bênção, 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 e o evangelho, e você citou algumas pessoas da Bíblia, e o evangelho para ele sempre foi de muita dureza, de perseguição e tudo mais. E a gente não quer isso do evangelho, né? A gente quer as bênçãos, as vitórias, a gente não quer pagar o preço. E quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que é isso que vai vir. É só o preço. É só o preço, porque a vitória a gente já recebeu, a salvação a gente já recebeu. A vida é. Não estou dizendo que a vida tem que ser ruim a vida o tempo todo, mas no Evangelho é basicamente isso: é você falar quando você quer falar, é você engolir quando você quer gritar, como você dizia, engolir o brejo inteiro, não é só o sapo. Então, só que a gente não quer viver isso, né? A gente não quer. Ninguém quer, na verdade. Não é que ninguém, né, a gente não quer, é que ninguém quer, assim. Todo mundo quer viver uma vida boa. Mas quanto mais você aprende o Evangelho, você vê que não vai ser assim. Gente. Exatamente, Helena. Exatamente. É porque a gente quer ser de mentira. A gente não quer ser de verdade. Nós queremos viver uma mentira. Porque ela é mais confortável. E ainda usamos um texto bíblico para poder dar base para isso. Um texto isolado, que só aconteceu uma vez na Bíblia, uma vez, e não mais do que isso, que é da história da mulher lá, que tem um filho, o filho morre, ela vai até o profeta, no meio desse trajeto ela encontra com o moço do profeta que foi amando do profeta até o encontro daquela mulher, e pergunta para ela, vai tudo bem? Ela diz, vai tudo bem. E aí a gente pega um texto, não é nem um texto, uma frase, e vira aquela frase uma doutrina, uma regra. E aí eu passo a dizer para todo mundo, como é que você está? Está tudo bem. Eu criei uma doutrina com uma frase bíblica. Isso é heresia. Isso é heresia. Para que eu possa estabelecer uma doutrina ou uma metodologia de pensamento teológica que gere regra, eu preciso de, no mínimo, 3 textos que falem a mesma coisa, contextualizada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e que essas bases se conectem. Caso não se conectem, é heresia. E aí eu encontro com a Elaine está cheia de crise, passando por lutas intermináveis. Ela está sendo ensinada, Amanda está sendo ensinada, eu estou sendo ensinada, Vivi está sendo ensinada, Letícia está sendo ensinada. Qual vai ser a nossa resposta? A resposta é, como é que tá? Vai tudo bem. Mentiu. Mentiu. Ninguém vai ao médico, chegou lá no cardiologista, passou mal. Na madrugada dessa, chamaram a SAMU veio na porta da tua casa, entrou, tu tá lá, morrendo, aí a enfermeira do SAMU chega para você e fala assim, como é que você tá? Tá tudo bem? Aí a Elaine falou assim, tá tudo bem. O coração explodindo, caindo pela boca. Não, quando a enfermeira médica chega, a Elaine vai falar assim, ó, tô com dor no coração, tô com falta de ar, não tô conseguindo respirar, ou não tá nem falando, tá lá, desmaiada. Ninguém chega à emergência de um grande hospital e quando o médico, e aí, o que você tem? Não tenho nada, eu vim aqui porque eu não tenho nada para fazer, perdi o sono, vim aqui olhar para tua cara. Então, se eu chego para o médico e falo que não está tudo bem comigo, por que esse discurso foi imposto em nós por uma frase isolada de um contexto completamente diferente? E crio aquilo ali como uma regra a ser dita e falada. Não é verdade, gente. Ah, pastor, mas e se eu falar para todo mundo? Vai me complicar.
Então não fala para ninguém, morre, se suicida. Guarda para si e morre, pula da ponte. Porque é isso que que essa vida de mentira leva as pessoas. A uma vida de mentira. Onde eu uso uma máscara para cada lugar que eu vou. Você tira uma foto sua no celular, tira 100 fotos. Para você postar uma no Instagram, você fica mais de uma hora para escolher uma das 100. Você tirou 100, só vai postar uma. E quando posta, enche de filtro na foto. Justamente para a foto não parecer com quem você é, mas sim com quem você almeja ser. Mentira. Muito se fala da importância de se congregar. É importante congregar. É importante estar na igreja. Aí você faz parte de uma congregação, né? É membro de uma igreja, mas você, quando questionado pelas pessoas da sua própria igreja, como você está, sabe qual é a sua fala? Tá tudo bem. Então não vá à igreja, poxa. E depois não reclame que ninguém de lá te deu um amparo. Porque Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 24, que é o texto usado para quem defende a importância da congregação, vai dizer: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o tempo vai se aproximando daquele grande dia. Qual é a importância de eu congregar? É entender que lá existem pessoas que vão estar dispostas a ouvir as minhas mazelas. E de eu estar disposto a ouvir as mazelas dos outros. Como o texto bíblico também diz, orai uns pelos outros. Como é que a Amanda vai orar por mim se todas as vezes que ela chega para mim e pergunta como é que você está, Leandro? Eu falo, está tudo bem. Ela vai orar pela Letícia. Letícia chega lá no hospital com o bebê coroando já, para nascer. Aí o médico, e aí, você tá bem, Letícia? A cabeça do moleque já pro lado de fora, ele dando tchau já pro médico. Ela, tá tudo bem. Ela, então vai para casa, mano. Como é que faz? Pode falar, Elaine. Mas geralmente quem te pergunta se você está bem não quer ouvir. Oi? Só quer ouvir exatamente. Geralmente quem pergunta se a pessoa está bem não quer ouvir se ela está ou se não está. Ela espera ouvir isso, está tudo bem. Porque ninguém, na verdade, Pergunta por perguntar, né, Elaine? Exato. Na verdade, ninguém se importa muito. Você falou uma coisa aqui dentro do podcast que para mim foi muito, muito bom. Eu acho que até então, se alguém me perguntasse, eu não saberia dizer com muita firmeza. Outro dia você falou que por que a igreja? Para ser bênção na vida de outro. E tem sido meu pensamento desde então. Porque eu não vou buscar muito e nem esperar muito de ninguém. Porque quem eu quero e de quem eu espero, eu já tenho dentro do meu quarto. Então, quando eu vou e tenho pensado assim, eu vou para ser bênção na vida de alguém. Eu vou para ajudar alguém, eu vou para ouvir alguém, eu vou para isso, nesse sentido. Porque quando eu quero ouvir, ou quando eu quero receber, ou quando eu quero orar, ou quando eu quero buscar, eu busco dentro do meu quarto, que é onde eu sei que eu vou encontrar. Exatamente. Exatamente. E a gente vai aprendendo assim, Elaine. Quer ver uma outra situação que é um texto isolado, que só aconteceu uma vez na Bíblia, e que as pessoas criam como doutrina? Foi quando Jesus falou assim, lá no Getsemane, faça segundo for a sua vontade. Aí estimulam as pessoas a orar, e no final falam assim, ó, faça conforme for a sua vontade. Né? Faça conforme for a sua vontade. Mas tem hora que Deus quer saber qual é a sua vontade. Ele chegou para o cego lá e falou assim, e aí, vaso? O que é que você quer que eu te faça? O cego não respondeu para ele assim, Senhor, faça conforme for a sua vontade.
Foi isso que ele respondeu? Não, se eu quero ver. Ah, Jesus, então veja, pô. Até os demônios têm essa possibilidade, galera. Lá o gadareno, lá cheio de demônio, chega diante de Jesus, ó o demônio para Jesus. Vieste antes do tempo para nos perturbar? Jesus fala assim, e aí, dá o papo. O que vocês querem? Manda real. Não, a gente só quer ficar ali naqueles porcos ali. É isso que vocês querem? É, então vai lá. O demônio não fala assim, faça conforme for a sua vontade. Não, o demônio fala assim, a gente quer habitar no porco. Jesus, vai habitar no porco. Só que a gente cria essas doutrinas, essas situações que não existem, que não são verdadeiras. A mulher lá, cananeia, ela vai atrás do cara. Jesus chama ela de cachorrinha, ela fala assim, pode me chamar do que for. Se cair uma migalha da mesa, para mim eu estou no lucro. Tá bom, o que tu quer? A minha filha está assim, assim, assado. Vai lá que ela está boa já. O centurião vai lá buscar pelo seu servo. Chega para Jesus e fala assim, olha, é isso, isso, isso. Dá o papo dele lá, mas, Senhor, faça conforme for a sua vontade, tá bom? É isso que o centurião fala? Não! Jesus falou assim, eu vou lá. Não, Jesus, não vai não, só libera uma palavra que eu sei que vai resolver o meu problema. Acabou, gente. Só que nós criamos regras que não são bíblicas. E isso pode ser que tenha impedido ou que impede a nossa vitória em alguns momentos. Fala, Amanda, você abriu o microfone, eu te cortei, me perdoa. Amanda, pode falar. Não, professor, eu ia concordar com a Elaine, que nós estamos tão saturados, na verdade, dessas perguntas que, no fundo, às vezes está disfarçado mais para saber da tua vida do que para querer te ajudar realmente, entendeu? Mas se eu estou com um problema, eu não falo que está tudo bem, não. Eu falo, irmão, eu estou com Jesus no barco, estou na tempestade, mas Jesus está no barco. Tudo bem, não tá não. Porque eu também, eu já achava que isso era mentira, né? Aí depois, eu não vi esse podcast não, por isso até me manda. Muito interessante, para a gente poder aprender mais, porque eu acho, dessas pregações que eles pregam com muita eloquência, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, mas não tá tudo bem, gente. Você não está bem. Quanta gente que vai para a igreja, às vezes, querendo um abraço, querendo uma palavra de afago, né? Mas parece um campo de guerra, e você não recebe isso, e cada pessoa tomou de remédio e se mata. Então, você tem visto agora pastores se matando, missionários, diáconos, entendeu? Porque não tem o que é para a gente receber na igreja, infelizmente. Entendeu? E aí, como é que eu digo que eu sou verdadeiro? Entende? Vamos lá. O amor. Esse atributo é um tema central das Escrituras, demonstrado de forma suprema em Jesus Cristo. A palavra de Deus afirma expressamente que Deus é amor. Esta declaração significa que o amor de Deus não precisa de um objeto para existir. É independente, constitui-se parte da natureza divina e pode ser definido como a inclinação natural da essência divina para a bondade. O amor de Deus é desde a eternidade, foi revelado no relacionamento entre as pessoas da Trindade. Haja vista Jesus ter dito, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. E também depois da criação, esse amor permaneceu. Criatura, deixa eu pegar aqui porque eu grampeei a página errada. Isso aí. Cadê? O amor permaneceu. Ele se apiedou de nós e enviou o seu filho para nos salvar, um unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, deixa eu trabalhar uma ideia aqui com vocês acerca do amor, gente. O que é maior?
dentro da nossa cultura. Eu dizer para vocês, eu amo vocês, ou eu gosto de vocês. Amanda, você tem esposo, não tem? Tenho sim. Tem, né? Se seu esposo chegar hoje em casa e falar assim para você, eu gosto muito de você, e não falar eu te amo, tu vai ficar chateado ou não? Claro, com certeza. Com certeza, né? Entendi. E Pode. você, Letícia? Se o Renato chegasse aí hoje e falasse assim, ó, eu não te amo mais, mas eu continuo gostando de você. O que que você ia Eu ia, sentir? eu ia Ou ficar melhor, o que chateada. que ele ia sentir, né? Porque você ia dar uma panelada na cabeça dele, né? Com certeza. Mas eu ia ficar chateada sim. Beleza. Mas se eu disser para vocês que o contexto é errado, que gostar é mais do que amar. O Ai, amor. professor, você veio com cada uma, vou te falar. Isso Me é confunde no teologia, é cérebro. seminário, né? O bagulho Meu é cérebro vai doido, o ritmo é derreter. quente. Vamos lá. Deixa eu pegar essa literatura aqui. Esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês agora, deixa eu ver se isso é claridade. Esse livro aqui, ó. O Anseio Furioso de Deus. Tá? Estou lendo esse livro aqui. Nele, baseado no livro de Cantares, ele vai trabalhar a ideia do amor e do gostar dentro da sua originalidade. O amor, João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, né? O amor não é um sentimento. O amor é uma atitude, tá? É por isso que o texto diz que Deus amou o mundo. Não é que Deus teve um sentimento, Deus teve uma atitude. Sentimento é algo que é nutrido, alimentado. Ninguém tem um sentimento bom por uma pessoa durante muito tempo se aquela pessoa não é recíproca com ela. Entende? Então ela deixa de sentir, mas não deixa de amar. Ok? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês convivem com todo mundo que vocês amam? Não. Eu Não, né? não. Tem uma Ele pessoa na sua mente agora, Letícia, você não precisa citar o nome dela, que você ama, mas que você não gostaria de conviver com ela? Sim. Sim, né? Beleza. Quer falar, Viviane? Não. Não, né? Então, existem pessoas que nós amamos, mas queremos que aquela pessoa fique lá e você aqui. Não é isso? Por que você ama? Porque você não quer ver o mal daquela pessoa, não quer ver a desgraça daquela pessoa, quer ver a felicidade daquela pessoa. Entende? Então você a ama. O amor é uma atitude de não querer ver o mal do outro, mas não querer conviver com ela. Isso é amor. Gostar é diferente. Quando eu gosto de alguém, eu quero conviver com esse alguém. Eu quero dormir e acordar ao lado desse alguém. Eu quero sair para tomar um café com esse alguém. Eu pego meu celular pela manhã e quero mandar uma mensagem ou ver se aquela mensagem daquela pessoa chegou para mim. Quando chega ao final do meu dia, eu quero compartilhar como foi o meu dia com esse alguém. Isso é gostar. Gostar, diferentemente de amar, é você querer ter aquela pessoa a todo tempo do seu lado. Ok? Então, gostar é mais do que amar. Você ama o seu marido, Letícia? Agora eu acho que eu amo. Por quê? Você gosta? Eu gosto, Você não só ama, como você gosta. Ah, ele aí. Tira a mão aqui. É ele aí. Tá vendo? Casca de bala. Ganharam uma ontem, né? Graças a Deus. Você achou que nós ia ser rebaixados? Temos chance de ser campeão ainda.
Pelo amor de Deus, cara. Esse aí ama o Fluminense. Isso é amor, entendeu? Então, você ama o seu esposo, mas ao mesmo tempo você gosta dele. O amor muda. O amor muda. Se você só amasse o seu esposo, você ia querer ele bem longe de você. Mas como a Letícia gosta também do esposo, quer ele por perto. Então, Deus, ele não só nos ama, mas como ele também gosta de nós. Só que Deus só permanece ao lado de quem permanece ao lado dele, de acordo com João capítulo 14, já li para vocês diversas vezes, que João vai dizer, Jesus vai dizer no Evangelho de João, que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, né? E eu estarei nele e ele em mim. Então não confunda com Deus dizer, Deus ama toda a humanidade, mas ele não tem comunhão com toda a humanidade. Deus enviou o seu mundo por amor a toda a humanidade, mas não vai ser toda a humanidade que vai ter comunhão com ele. Porque amar é uma coisa, gostar é outra coisa completamente diferente. Então, se o seu esposo chegar para você, Amanda, e virar para você, eu gosto muito de você, entenda. Ele está dizendo para você, eu quero conviver com você todos os dias da minha vida. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Eu gosto de você e quero conviver com você até o findar dos meus dias. Como foi o caso de Ruth, Ofra e Noemi. Quem gostava de Noemi? Ruth ou Ofra? Ruth. Porque Ruth permaneceu. Ofra amava Noemi muito. Tanto é que quando ela se despede chorando. Mas não amava o suficiente ao ponto de sentir o desejo de permanecer ao lado dela. Quem ama não convive. Quem gosta não quer sair de perto. A pessoa atenta à tua vida, mas você quer ela por perto. É porque você não só ama, você gosta. E aí, gente? Já tinham ouvido sobre isso? Eu não, para mim é novidade. Também não é novidade. Eu Bom, também não, aprendi agora. Agora eu gosto do meu marido, gosto muito. Agora, mas explica para ele, tá? Vou explicar, vou explicar. Então, se você puder fazer a aquisição dessa literatura, vocês vão gostar bastante. Porque são assuntos como estes que fazem a gente compreender um pouco desse comportamento divino em relação às nossas vidas. Entende? Eu já sabia. Já sabia, Viviane? Uhum. Você Sobre leu isso isso. aonde? Aqui nesse livro? É? Não, foi uma. Eu vi um podcast de uma psicóloga falando sobre essa Uhum. questão. E ela falando sobre a questão do amor. Aí eu sempre vejo essas coisas assim. E também vi um pastor, também foi um pastor que estava falando sobre essa questão. Então, disso eu gravei e realmente, né? É, como você usou o exemplo de Noemi, que era, né? Então, realmente a diferença mas muita gente não sabe o que que é isso. E realmente se engana e acha que ama, mas não ama, entendeu? Exatamente. Exatamente. Então, Hum, precisamos gostar mais das pessoas, ao ponto de É desejar conviver com elas. isso aí. Perfeito? Justiça. A justiça ou a retidão, tá bom? Como atributo divino, pode ser definida como
a conformidade de Deus com a sua lei moral e espiritual. A harmonia da natureza divina com sua santidade e essa santidade exercida sobre as suas criaturas. O Senhor é o autor da moral, como juiz soberano do universo e criador de todas as coisas. Tem o direito de decretar a sua lei e exigir de suas criaturas inteligentes obediência e santidade. Esse atributo é manifesto no castigo do pecado e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando justiça como um atributo, no sentido absoluto de perfeição. Essa questão de justiça aqui, gente, ela trabalha muito na perspectiva da equidade, né? Que é você agir de acordo com a capacidade que aquela outra pessoa tem para receber, né? Dar a cada um segundo as suas próprias necessidades e não ser bom com todo mundo. Eclesiastes, por exemplo, vai dizer que é importante você saber dizer sim e não. Eclesiastes também vai dizer que você não deve ser demasiadamente justo, porque se você for demasiadamente justo, você vai morrer. Está lá no livro de Eclesiastes. Então, a característica de justiça é você ser uma pessoa reta, correta, tá? Que conceda aquilo que aquela pessoa de fato merece receber, não dando nem a mais, nem muito menos a menos. Sabedoria. A sabedoria é mais que o conhecimento ou mais que a inteligência. Trata-se da capacidade mental para entender todas as coisas, um aspecto particular da onisciência de Deus. Com sabedoria, ele arquitetou, planejou e criou tudo que existe. Todas as coisas fizestes com sabedoria, de acordo com o salmista. Com ele está a sabedoria, com ele está a força, conselho e entendimento, ele tem. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. A ressonância desse atributo. Outra página. Desse atributo nas criaturas inteligentes. Deus é a fonte da sabedoria e nele devemos buscá-lo, pois a sua palavra dá sabedoria aos simples. Compreender sabedoria e conhecimento também é importante. Conhecimento é aquilo que nós estamos procurando aqui, é aquilo que eu encontro por meio dos livros, né? Sabedoria só existe uma forma de eu obter, que é pedindo a Deus, de acordo com Provérbios, que vai dizer: aquele que sente falta de sabedoria, peça ela a Deus, porque Deus a concede deliberadamente a todo aquele que assim o pede. Então, peça sabedoria a Deus, tá bom? Os nomes de Deus, pessoal, vai ficar aí para a nossa segunda avaliação, tá bom? Então, os que não fizeram a primeira avaliação postada na plataforma, tá? Tem que fazer essa segunda avaliação. Então, vou ver lá quem não fez a primeira avaliação. Tem que fazer essa segunda, que eu vou postar na quarta-feira, essa avaliação, essa segunda avaliação. Tá? Quem não fez ou ficou abaixo da média na primeira avaliação, vai ter que fazer uma terceira avaliação para encontrar a média. Tá? Mas aí, até segunda-feira que vem, eu estou enviando as médias para vocês. Tá ok? Então, quarta-feira... Oi? Desculpa, professor, qual é a média? 6. Molinho. Ah, não gostei muito da minha nota, não, mas. Qual foi sua nota? Ai, foi 8.
Ah, então tá bom, tô na média. Não, tá bom não, porque eu não soube interpretar a pergunta. Aí eu marquei errada. Tinha que ter prestado mais atenção. Próxima vai dar tudo certo. Tá bom? Então, quarta-feira eu vou postar a avaliação na plataforma, vocês façam a avaliação e na segunda-feira que vem a gente já inicia uma outra disciplina, a disciplina vai ser Cristologia, ok? Então, próxima segunda, já uma nova disciplina, Cristologia. Beleza, pessoal? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, tenham uma noite aí tranquila, restauradora, reparadora, que o Senhor possa abençoar muitíssimo a vida de vocês, e que essa semana seja uma semana de vitória para todos nós, tá bom? Deus Tá bom, abençoe. pastor. Esse podcast do senhor é onde? Que tem? Qual podcast? Não tem nenhum, não. Irmão, vou mandar Que para ela você. citou. Ah, acho que foi a Viviane que citou. Não foi? Ah, tá. Olha, Foi o podcast que eu participei. Verdade, Elaine. Coloca o link Eu vou lá mandar no grupo. coloca que eu quero ouvir. Tá, Eu eu vou ficar participei duas Obrigado. vezes desse podcast. Tá, obrigado, gente. Tá Fica na bom? paz. Deus abençoe, pessoal. Fiquem na paz, tá? Deus abençoe.